2 Samuel, capítulo 23, 14. Davi estava então no lugar forte, na guarnição, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi, com saudade, exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Senhor, te dou graças e te louvo, porque tu és nosso Deus. E sabemos que de ti vem toda provisão, de todo o alento. O Senhor tem nos feito conduzir-nos para viver o melhor desta terra, Pai. E por isso eu te peço que sobre as nossas vidas o teu amor continue sobre nós. E que nesta noite saiamos entendendo o que o Senhor tem proposto para as nossas vidas neste ano, como força, ação e identidade. E te peço que o Senhor fale e que diminua eu, e somente o Senhor fale através da minha vida, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Se eu não esqueço, vocês vão ficar em pé aí. Nesse texto, há uma exclamação de um grande homem, que por muitas vezes você já escutou falar, que é Davi. Ele exclamou: quem me dera beber a água da cisterna que está à porta de Belém. Voltando um pouquinho, quem foi esse homem? Esse homem, ele surge depois de Samuel, de Deus ter rejeitado a Saul como rei sobre Israel, e Samuel é levado até a casa de Jessé para que ele seja, um dos filhos seja ungido rei. E tem toda a história que o pai coloca todos os filhos e Davi não está presente neste momento, e nesse momento tem uma expressão de Samuel que é a aparência. Ele vê Eliasabe, o filho mais velho, que era um costume da época, o primogênito tinha uma qualidade diferente, tinha uma condição diferente sobre os outros filhos, e ele já vai direto para ungir Eliasabe. E aí Deus fala: não, você vê a aparência, eu vejo o coração. Não é esse. E assim sucedeu-se sobre os 6 filhos dele. E aí Samuel fica, todo mundo ficaria, mas se é para vir aqui, cadê? Ah não, tem um menino, tem um caçula, que está tomando conta das ovelhas. Aí ele vai ser chamado, e na hora que ele se apresenta, ele é ungido como rei. E esse menino, ele começa a ter, ele tem uma grande identidade com o Deus a qual ele serve, que o seu povo serve, que é o Senhor Jeová, Deus de Israel. E ele tem uma intimidade tão grande com ele, e isso lhe faz receber a unção, porque ele já tinha uma identidade com Deus. Aí se sucede ele derrotando o gigante, ele em campo tomando conta das ovelhas, ele mata um leão, um urso, e certamente ele matou uma raposa, certamente ele matou um outro animal que tentou pegar o rebanho. Ele tem uma história onde ele vive com o Senhor para cuidar das ovelhas, então ele já sabe cuidar de algo, e ele cresce tendo essa identidade. E até surge uma canção que era no governo de Saul como rei. Saul matou 1000 e Davi 10.000. Isso irritava Saul. Ele estava crescendo dentro uma nova nação, uma nova identidade para a nação. Por que você fala uma nova identidade na nação? Porque em quem você busca identidade? Tirando o plano espiritual, vamos lá. No Brasil hoje nós temos alguém que daria-nos uma identidade? Pode pensar. Tem alguém no Brasil que eu vou olhar assim e falei, vou ser igual esse cara me inspira?
Nós não temos no Brasil. Talvez o que fosse mais próximo aí seria o Moro, como um homem que tem buscado justiça e tem gastado o tempo da vida dele para que uma nação seja diferente. Talvez o Moro seria um cara que eu pudesse me inspirar e buscar uma identidade nele. Mas na tua vida particular, no teu cotidiano, a gente começa a ter pessoas para nós começarmos a nos assemelhar a elas. Isso é buscar identidade, porque identidade é igual ou idêntico a alguém. Você busca isso, porque 80% das nossas decisões, elas são tomadas naquilo que eu ouço e vejo no mercado. Aquela blusinha que a tal pessoa está usando, eu vou e compro. Mas por que você comprou uma blusinha igual àquela pessoa? Ou porque você fez o cabelo igual àquela pessoa? Porque você busca uma identidade. Você quer parecer com alguém. E um alguém de expressão, as pessoas querem ser idênticas a ele. Então o primeiro passo, para mim poder ser e ter o desejo, a pessoa a quem eu possa me espelhar, ele tem que ter um grande diferencial. Senão ele não serve como exemplo para a minha vida. Essa pessoa tem que realizar. E realizar feitos que vão além daquilo que eu possa ter condições de vivê-las. Eu tenho que ter, eu obtenho nela objetivos que vão me alimentar para que eu possa vencer e me tornar igual ou melhor com ele. Um dos campos que mais acontece isso é dentro do esporte. Porque se você pega um atleta, você se inspira em quem? Você jogando bola, hoje chegou a seleção brasileira, eu vi uma entrevista de um dos meninos que chegaram à seleção sub-20 agora, e ele fala que o ídolo dele é um zagueiro da Espanha, da seleção espanhola, e o Thiago. São duas pessoas que ele tem como exemplo na carreira futebolística dele. Porque nesses dois ele identifica que tem garra, que tem uma condição de liderança, e os dois são líderes dentro das seleções onde eles jogam, e tem algo a oferecer. Você nunca vai buscar, e nós não vamos buscar identidade em alguém que não é referencial. E quando eu busco por efêmeras coisas, que é hoje o YouTube, o nosso meio, você vê um monte de gente que, se você botar numa peneira, onde tem um furo 1 por 1, não fica ninguém. Porque é tudo efêmero, é tudo passageiro, não tem nada a oferecer. Então, nós nos tornamos cristãos, porque há uma necessidade dentro da nossa alma, de termos algo suprido, que é a paz, que é preencher o vazio dentro da nossa alma, que muitas vezes você não entende antes, e eu ouso dizer que nós não entendemos nem quando estamos com Ele. Por quê? Acontece dentro da nossa alma uma luta que Paulo nos fala, que é uma luta entre a alma e o corpo, entre a alma e o espírito. A alma é a nossa consciência, o corpo a nossa necessidade humana de caminhar, e a alma e o espírito é o relacionamento com Deus. E eu sou, no meu entendimento, ou eu alimento a alma, ou eu alimento o espírito. Ou melhor, ou eu alimento a carne pela decisão da alma, que é a razão, ou eu alimento o espírito. E eu alimento naquilo que me identifica. Então, se eu alimento a carne, as coisas da carne eu tenho mais identificação com as coisas da carne. Eu não tenho identificação com as coisas do alto. E por isso, muitas vezes, nós temos um conflito interno de virmos à igreja, nos sentirmos bem, e durante a semana, segunda-feira está legal, na terça começa, e na quarta, a vitória profetizada no domingo, na terça-feira já não tem mais. Por quê? Eu não busquei alimentar das coisas da alma, eu alimentei as coisas da carne.
e eu perco a minha identidade. Esse texto que eu li para vocês, nós encontramos os três. Pastora, a senhora falou, fala de um. E o texto que me veio foi esse. Porque essa frase surge dentro de uma conversa, dentro de um grupo de pessoas, que Davi estava em guerra. E o interessante, eu quero que vocês gravem, deixem aí, Davi estava num lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Jerusalém. Quando a gente fala, nós estamos numa condição fortificada, num lugar esperando a batalha, como era a situação, este lugar tem toda a provisão. Porque eu não me estabeleço num lugar se não tem água, se não tem comida, se não tem dormida, se não tem dormitório. Então, Davi estava num lugar onde ele tinha tudo. E ele suspira em beber da água que está, da fonte que está junto ao povo. E aí 3 caras escutam ele suspirar isso. Sabe quando você fala alto? Quando você pensa, mas você pensa que pensou aqui, mas pensou falando? Davi fez isso. E aí vai surgir 3 valentes de Davi. Só que antes de eu falar desses 3 valentes, eu quero que a gente vá para 1 Samuel, no capítulo 22. Depois Davi, retirando-se deste lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que estavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele fez chefe deles. Havia cerca de 400 homens. Davi estava fugindo do rei Saul. O exército dele era de endividados, pessoas amarguradas de espírito. Estes são os homens que estavam com ele, que saíram para segui-lo. Porque esses homens endividados com esse histórico de vida foram para cima para se ajuntar a Davi, fugido. E normalmente a gente não se ajunta com gente que está fugindo. Por que esse povo estava se ajuntando com Davi? Porque Davi era referência. Davi tinha uma identidade a qual aqueles homens não tinham, que era saber quem é o seu Deus. Porque na luta com Golias ele falou o quê? Você vem a mim com espada, lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia quem era Deus na vida dele. E isso aflorava tanto que esses endividados, esses medrosos, esses amargurados de espírito, queriam estar com ele. Havia uma identidade desse homem que fazia com que eu acredito em você. Eu quero estar com você. Não me importa mais como eu estou, mas eu quero estar com você. Jesus Cristo se revelou a nós como um homem que morreu, salvou-nos da nossa perdição. E hoje nós temos paz em meio a guerras, nós temos liberdade em meio a confusões. E eu não tenho identidade com Cristo. Me falta entender, meu Deus, por que eu não me relaciono contigo plenamente? Porque talvez eu não tenha entendido a identidade de Cristo, de quem ela é realmente. Eu não entendi o plano de vida
que há em Cristo. Eu não entendi o plano da cruz. Que Ele veio morrer por mim. E derramou todo o seu sangue para que eu pudesse nele ter força e poder para realizar obras maiores do que Ele fez. Porque quando Ele fala que vai enviar o Consolador, o que há o legado sobre as nossas vidas, que eu posso curar mais do que Jesus curou. Eu posso andar sobre as águas. Eu posso vencer todas as coisas. E por que eu não venço? Por que eu não venço? Muitas vezes é medo do novo do Senhor. E isso causa... Por quê? Você está falando medo, Clóvis. Porque toda promessa que você recebeu, que eu recebi, qual que é o seu sentimento no teu coração? Pastora, quando ela foi chamada para ser pastora, qual foi o sentimento na época? E eu não posso, não devo, não consigo, não dá. Por quê? A promessa é aqui. Falada. Ela vivida é tempo futuro. E tempo futuro, eu não estou preparado. A janela, ela é grande. E aí eu me sinto pequeno. E aí eu sou um desses que se colocaram junto ao exército de Davi. Amargurado de espírito, endividados, se achavam em aperto por alguma coisa. Esse é o meu coração. Por isso eu não entendo. E por isso dá medo. Porque é caminhada. É buscar em Deus o que Ele permitiu que houvesse em nós, para que o poder dEle se manifeste verdadeiramente em nós. E no começo no capítulo que nós estávamos lá de 2 Samuel, no capítulo 23, do versículo 8 em diante, você começa a saber da história desses 3 homens. Esses são os valentes de Davi: Josabede, Basebede, Otug, Taquenomita. Este era o principal dos 3. E foi ele que com uma lança matou 800 homens. De uma vez só. Esse é o endividado. Esse é o amargurado de espírito. Esse é o que estava em aperto. Como esse homem pode matar 800 homens em batalha com uma lança? Ele tinha uma identidade com o Davi, que o fez prosperar em batalha. E aí, depois, ele tem um outro, que não era o melhor, que esse primeiro, Josabede, era o melhor entre eles, só que tinha um outro cara também que não era fraquinho não. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos 3 valentes que estavam quando desafiaram os filisteus, que havia se reunido para peleja, enquanto os homens de Israel fugiram, este se levantou e feriu os filisteus, até cansar a mão e ficar pregada a espada. Naquele dia o Senhor operou grande livramento. E o povo voltou junto com Eleazar, somente para tomar o despojo. Eu fico imaginando, quem gosta de filme épico, filme antigo assim, dos vikings, eu sou fascinado por esses filmes, que eles saem para uma batalha de corpo a corpo. Imagine todo o exército voltando e esse cara saindo para cima do inimigo. E ele derrota um exército. Por que ele derrota esse exército? Porque ele tem uma identidade que se espelhava em Davi. E uma das grandes características da vida de Davi
é que ele nunca fugiu de uma batalha. Salmo 24 fala: ele perseguiu os meus inimigos, os alcancei e os destruí. Com ele não tinha conversa. Era inimigo, ele partia para cima. E não importava o tamanho. Esse Eleazar faz a mesma coisa que Davi fazia. Uma identidade. Depois dele, Samá, filho de Agê, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado na Lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas. O povo fugiu diante dos filisteus. Novamente o povo foge. Samá, porém, pondo-se em pé no meio do terreno, defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Vocês percebam aqui que onde nós lemos, e o Senhor efetuou grande livramento. Eles confiavam em quem eles tinham identidade, mas essa identidade era muito maior, porque eles serviam também ao Deus a qual Davi servia. Essa identidade era, e eles entendiam que o realizar era de Deus, só que a ação e a força é minha. Ação, dispositivo para agir, atitude, movimento. Força, qualidade de quem é forte, robusto, vigor físico forte. Esse vigor físico forte, a gente pensa em força, e muitas vezes é igual eu abraçando o irmão ali, que ficou alguns dias debilitado, jogando os irmãos para o alto. Muitas vezes a gente pensa em força desse tipo. Esses homens, para uma batalha corpo a corpo, essa era a força que eles tinham que ter. Eles tinham que ser ágeis na espada, era força bruta mesmo. Mas quais são as forças que eu preciso ter nos dias de hoje? A não ser que você queira lutar lá, o MMA, sei, aí você vai ter que ter a luta física mesmo. Mas qual é a luta que você tem enfrentado e você tem perdido? Qual é a luta que eu não tenho vencido? Aonde eu estou sendo paralisado? O medo? Porque hoje nós temos que vencer outras forças. Nós temos que ter outro tipo de força. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ser determinado. Eu tenho que ser aquele cara que vai ventar, mas eu não sou uma coluna de concreto, eu sou um bambu. Eu vou envergar até encostar no chão com o vento, mas eu vou voltar para a postura de cima. E como ter essa resiliência de aguentar isso, de estar pronto para uma nova batalha? Como eu vou viver isso? Aonde eu encontro essa força para na minha atitude, eu trazer realizações que o Senhor falou lá na oração, no capítulo 14 de João, onde ele fala, como já lhes disse, que nós vamos realizar obras maiores do que a que ele fez. E para você entender obras maiores que a gente fez, talvez você já tenha feito uma obra maior do que Jesus fez. Vou pegar um exemplo, no pináculo do templo, lá quando Satanás oferece a Jesus todo o poderio da terra, quantos habitantes você acha que a terra teria naquela época? Quantos habitantes? Vamos? Uns 10 milhões de pessoas? Vamos chutar um pouquinho mais alto. Uns 100 milhões de pessoas? Você já viu na internet vídeos com 100 milhões de visualizações? Você encontra na internet visualizações astronômicas de um evento ocorrido sobre toda a face. E você resistir ao mal é a mesma coisa de você ter sido colocado junto com Satanás e ele oferecendo para você a tudo
Porque hoje o mundo é muito maior, as coisas acontecem muito mais rápido. Hoje nós recebemos informação, tanta informação, mas tanta informação, que uma criança vivida na década de 70, ela precisaria ter, no ritmo daquela época, viver uns 150 anos para receber o que nós recebemos de informação em um ano. Está vendo esse smartphone que você tem aí, tem um monte de coisa? Ele tem poder de lançar o homem à lua. A tecnologia que foi usada na época para levar o homem da lua, você carrega hoje na mão. Nós temos vencido e realizado obras maiores do que Jesus fez. Mas o cotidiano da nossa vida, a nossa vida corriqueira, nós não percebemos do poder de Deus que há em nós. E nós somos sucumbidos porque nós deixamos de ter ação, nós somos enfraquecidos pela mídia, somos enfraquecidos pelo país, somos enfraquecidos pelos amigos, e enfraquecidos muitas vezes de uma forma que nós não percebemos. E aí eu deixo de agir e ter a força semelhante a que esses homens tiveram no passado. Deixamos de viver as bênçãos do Senhor porque muitas vezes não nos apercebemos de que Deus está agindo. E muitas vezes Ele age numa condição que é mal sobre as nossas vidas. Hoje eu estava lá na igreja da tenda com o pastor Johnny, e eu falei lá para eles, muitas vezes o mal não é mal, é que a gente não percebe o agir de Deus no mal. Porque lá tinha um irmão, quando eu cheguei hoje lá, tinha um irmão falando, que ele falou uns negócios assim que eu falei, Deus do céu. Um ex-morador de rua que ajuda eles lá no ministério, ele estava falando que, e muitas vezes a gente não se apercebe disso, ele estava falando que o mal pertence a Deus, o inferno, o diabo é de Deus, o inferno é de Deus, tudo é de Deus, Ele tem o poderio sobre todas as coisas. Sobre o mal Ele tem o poder. E por que eu não percebo Deus em tudo isso? O diabo só faz o que faz porque há permissão da parte de Deus. Quando Deus fala, até aqui, acabou, Ele não faz mais nada. Todo o poder há em Cristo Jesus. E muitas vezes nós tememos um monte de coisa por não perceber a história que Deus está escrevendo sobre as nossas vidas. Situações que nós estamos sendo levados para nós tomarmos decisão e em nós criar um novo ânimo, criar um novo espírito da situação que eu estive vivendo, que eu estou vivendo. Eu já contei isso aqui uma vez, talvez algumas pessoas se lembrem. Imagine, eu assisti um vídeo onde uma mulher dirigia por aquelas estradinhas dos Estados Unidos numa noite minguante. Quem sabe o que é noite minguante? Quem não vive no interior acho que não sabe não. Minguante é uma noite sem lua. Lua cheia você enxerga longe. Minguante, meu irmão, eu não te enxergo aqui, ó. Lá andando, né, César, você anda no mato assim, você não enxerga 2 metros na tua frente. Se apagar tudo, você só vê o céu forrado de estrela, mas a pessoa do teu lado você praticamente não vê. Noite minguante você não enxerga nada. Ela estava na estradinha, dirigindo, e ela olha para o seu marcador de combustível lá, fazendo o quê? Tuc, tuc. A bombinha dizendo, combustível vai acabar. E ela perdida, ela continua, e aí o carro falha e morre. O que você faz numa situação dessa? Fecha as portas, né? Fecha os vidros e ora. E ela fez isso. Vou esperar clarear e amanhã cedo eu saio. Só que aí ela, quietinha lá dentro, ela começa a ver um vulto rodeando o carro. O que você faria? Sangue de Jesus tem poder.
Fazia até o sinal da cruz se bobeasse. Aí, esse vulto se materializa batendo na janela. E ela olha, é uma pessoa que tem uma aparência rude, camponesa, de um deficiente, que não anda direito. E ele pede para ela sair, ela não, sair, ele some. E ele volta com uma pedra. E aí ela se encolhe dentro do carro e ele quebra a janela. Abre a porta. Pega essa mulher pelas pernas e puxa com toda a força, e ela pendurada no volante. Você imagina o quê? Acabou para essa mulher, né? Acabou. E quando ele consegue arrancar ela, o trem passa e leva o carro. O que parecia ser mal foi livramento. Talvez o que você está vivendo é para que haja livramento da parte de Deus amanhã. Mas só que hoje eu não entendo isso. Eu não percebo isso, a ação de Deus, porque eu falo isso é coisa do diabo. E muitas vezes é coisa de Deus. Quem tentou Jesus? O diabo. Agora, quem mandou Jesus para o deserto? Você sabe? O Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. E essa tentação não era para ser 40 dias, podia ser no dia seguinte, mas foi depois de 40 dias a tentação. E ele venceu as 3 situações que lhe foram postas. Ele disse não, e eram coisas atrativas, porque ele sabia o que ele tinha que fazer nessa terra. Ele tinha uma identidade com Deus, e ele cumpriu essa identidade, e cumpriu na amargura da alma, porque ele chegou no momento de oração dizer ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, não permita que eu morra na cruz. Traduzindo. E o Pai vira as costas e não ouve o seu filho, e o deixa padecer na cruz, porque ele me amou, porque ele te amou, porque ele quer te dar uma identidade, nutrir você de força, nutrir você de capacitação para ter ação, para que a obra dele seja realizada na tua história de vida, na minha história de vida. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Na oração de Jesus: Pai, dê força ao meu povo, dê força a eles, porque eu não vou tirá-los do mundo, mas dê força para eles vencer o mundo. Essa batalha é sua, meu irmão, não é minha. Eu tenho a minha, mas você tem a sua. E qual que é a sua? O que Deus tem te chamado? O que Deus tem falado ao teu coração? Eu estive, como falei, na tenda lá, eu fiquei olhando aqueles homens, moradores de rua, e pude, você dizer, não pude entender, não, porque eu não vivi isso, não entendo. Mas você vê na alma o traço da dor, você vê no físico cicatrizes de pauladas na cabeça, de tiros transpassados pelo corpo, tatuagens feitos na cadeia, e eles estão buscando a Deus, e Deus os ama. Deus os livra de tantas coisas, e muitas vezes demora para entender o plano de Deus sobre a vida deles. E só depois de muito tempo eles caem a ficha e eles se convertem. É o tempo de Deus, não vou questionar isso. Mas quanto antes eu entender o plano de Deus e viver essa identidade que Cristo já liberou sobre a minha vida,
para executar obras maiores do que ele fez, para mim ter o poder que ele tem e a ação que ele teve sobre a terra, eu posso fazê-lo. Quanto mais rápido eu entender isso, mais perto de Deus eu vivo, mais perto de Deus eu desfruto da paz, mas as batalhas continuarão, mas elas serão atropeladas, porque você e eu entendemos que em Deus somos mais do que vencedores. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em determinado momento, quando é nos dito, é jargão. Porque eu não entendo o que Deus está fazendo na minha vida. Agora, quando eu entendo o que Deus está fazendo na minha vida, essa palavra pode ser viva dentro do meu coração. Mas se eu identificar que isso que eu estou vivendo, a condição que eu estou vivendo hoje, é porque Ele permite que eu esteja vivendo para que o poder dEle se manifeste através da minha vida e através da sua vida. E isso vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Se um dia quem já sentiu a paz de Espírito do Senhor? Levanta a mão. Todo mundo, né? Recebeu a paz de Espírito. Para você não voltar atrás, para você não ter esse prazer, essa alegria, esse descanso de ter vivido esse do Espírito, era melhor você nunca ter conhecido esse relacionamento com Deus. Credo, Clóvis, está falando isso aí por quê? Porque você pode errar, meu irmão. Você pode ficar longe de Deus. Mas porque você desfrutou desse momento, você vai querer voltar. Por isso que eu digo, era melhor não ter conhecido. Porque o que eu não conheço, eu não desejo. Mas quando eu conheço, eu quero estar. Eu quero viver. E você conheceu o amor de Cristo. Nós conhecemos já essa relação com Deus. E por que não voamos mais alto? Por que não nos deslanchamos mais? Porque talvez eu não esteja olhando totalmente para Jesus. E eu posso não olhar para Jesus. Estes homens tomaram essa atitude, viveram isso e só num suspiro. E Davi tinha 300 homens nesse naipe, nessa condição. Porque aí se você vai ver os outros homens lá, um matou 300, o outro matou 600, e não fazia parte dos 3 não, fazia parte dos 30. Porque ainda dos 3 tinha 30, e dos 30, no meio dos 30 tinha 300. E quando suspira aqui, Davi tem isso, essa vontade de beber a água lá, ocorre algo muito genial. Davi não toma da água da que aqueles homens foram buscar. Porque Davi estava aqui, fortificado. Belém estava sitiada pelos filisteus. Sabe como esses homens conseguiram buscar a água da porta lá de Jerusalém, de Belém? Sabe como eles foram buscar essa água? Você tem ideia? Imagine uma cidade cercada, o inimigo acampado de frente a esta cidade, e 3 homens têm que passar por esses homens para chegar na porta. E eles não pegaram assim não, 2 litrinhos de água não, eles trouxeram por volta de 300 litros de água, ou mais. Eles não pegaram aguinha não. Falou, se Davi vai ter que tomar, ele vai ter que se afogar. Porque ele desejou, então ele vai se afogar na água que eu vou levar para eles. E os 3 voltam com toda essa água. E Davi não bebe dessa água. Ele fala, longe de mim beber desta água, beber desse sangue que eles colocaram para buscar. E ele oferece essa água,
em libação ao Deus a quem ele cria. Ele tinha intimidade com Deus. Ele reconhecia naqueles homens uma identidade que era junto com o Deus a qual ele servia. A tua parte dentro do reino, ela vai ser executada, e por você, não é por mim. E dentro do reino não existe mais os três, existe os valentes, para a honra e glória do nome de quem tem nos dado a identidade. Ele vai ser glorificado. E o meu convite para vocês, fechando, porque na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, ele é feito por percalços. E eu costumo dizer que quando você era do inferno, o inferno tem um painel dos céus, assim. Imagine um painel aqui, com todas as pessoas que já são dele, não são de Cristo. E eu calculo assim, uma foto 3x4. Esse é meu, e a identificação minha no quadro dele é uma fotinho 3x4. Só que quando você se converte, quando você provou do amor de Deus, o teu espírito encontrou paz, você virou outdoor. Com uma foto assim, imagine um quadro grande. Meu, ninguém ia passar, a minha cara ia espantar todo mundo. A foto do Clóvis lá assim e atravessado, em letras bem grandes: precisamos matá-lo, destruí-lo, tem causado caos entre o nosso meio. A minha foto lá no painel do inferno é procura-se. Quando você se converteu, você mudou. Esse é o painel dos meus. Você veio do painel dos procurados. Então não espere do teu inimigo brandeza, coisas fáceis. Espere luta. Espere, sabe? Ah, mas aquele vai atuar. Vai atuar, porque o intuito dele é te destruir. E ele não precisa de tempo. Ele só quer te destruir. Por isso que em Efésios lá, que o Senhor pede para que nós venhamos estar atentos e Ele nos livre das ciladas astutas do nosso inimigo. Quem aí sabe o que é cilada? O que você imagina uma cilada? Quando eu era moleque, a gente fazia umas arapuca. Você sabe o que é arapuca? Não? É uma armadilha que a gente constrói com um gravetinho, passando um cordãozinho, vai fazendo. Aí você quer pegar o passarinho ou o bichinho lá, você coloca uns negocinhos lá, põe um pauzinho em pé assim, amarrado numa linha, e você fica lá longe. A hora que o bichinho entra dentro, você puxa, tchuf. O diabo faz isso com nós, porque ele precisa te paralisar. E muitas vezes a gente está caminhando para a cilada dele, e são astutas. E se você se livrou dessa, ele vai promover uma melhor que você não perceba, para que você caia. E se você não caiu nessa, pode ter certeza, ele vai aprimorar, e você, na graça do Senhor, posso todas as coisas. Se eu entender que eu estou em Cristo e na identidade com Cristo, qualquer coisa que vier por ela, ele vai sair fora. Eu preciso crer nisso. Eu preciso entender isso. Maior é o que está em nós do que este que está no mundo. Maior é o que está em nós. Vocês não entenderam. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele muda, ele transforma. Basta você querer. Basta você decidir. Porque o que Deus nos pede, eu decido te amar, Senhor. Eu decido estar contigo. E aí ele assume o controle. E a bênção do Senhor vai nos alcançar. As bênçãos do Senhor vai ser sobre as nossas vidas que eu não vou precisar pedir. As bênçãos nos alcançarão.
Por que elas não estão nos alcançando? Talvez falte um pouco mais de ação. Porque a identidade já foi nos revelada, mas eu talvez preciso de atitude, movimento, estar para a realização do poder de Deus em nossas vidas. Eu te convido a você se colocar de pé. E sabendo que os dias são maus e os dias são de afronta ao cristão, e não espere dias fáceis esse ano não, viu, meus irmãos? Não espere dias tranquilos não. Só por causa de uma coisinha. Hoje, graças a Deus, na liderança do nosso governo, existe alguém que está liberando uma autorização no mundo espiritual, dizendo: eu sou a favor da família. Eu sou a favor dos bons princípios dentro da família. Eu reconheço Israel como uma nação. O inferno não está nada satisfeito com isso. O inferno não está nada satisfeito com isso. Porque as nossas autoridades estão liberando sobre a nação algo que é para ser conquistado. E algo para ser conquistado é algo debaixo de luta. Você quer o resgate do teu filho para relacionar-se com Deus por completo? Você vai ter que orar. Você vai ter que nutri-lo de proteção, de jejum, de oração e brigar para que ele não se perca. Essa vai ser a nossa luta. Mas como já está decretado, já está liberado sobre das nossas autoridades, você só basta lutar. Que o Senhor vai trazer a existência. E nós vamos viver. Talvez, mas você pode perceber, talvez vai começar a acontecer algumas coisas estranhas dentro de famílias. Desavenças dentro de famílias. Por quê? Está liberado, mas eu preciso causar o caos. Mas se eu olhar o caos, eu me envolvo no problema. E eu não recebo a bênção que está sobre esta nação. Vai se cumprir o que Jesus vai voltar. Mas eu posso viver dias de paz. Ore pelas suas famílias. Ore pelos seus. Dê identidade de Cristo à tua família. Faça-os reconhecer que o Senhor a quem eu sirvo, eles vão servir. Seja este o maior legado que você deixe para a história da vida do teu filho. Ele pode não ter dinheiro, ele não pode ter muito, mas se ele tiver Jesus Cristo no coração e entender que dele pode vir toda a provisão, ele vai ser bem-sucedido na vida. Eu preciso fazer isso. Sou eu que tenho que fazer isso. A pastora Áurea, a gente vai estar ajudando, vamos estar, mas eu preciso tomar a frente disso. Esse ano, e como a pastora mesmo, a gente chegou até a comentar que outros ministérios não estão colocando na mesma forma de ação, força e atitude. A menina lá que ministrou hoje falou atitude não, identidade. A moça lá que ministrou hoje, ela ministrou sobre identidade. Eu falei, não, Deus, não é coincidência. É o Senhor no controle do que está sendo liberado para esta nação. O que ocorre aqui está ocorrendo. Deus está movimentando o povo dele a se posicionar. E a vitória virá se eu tomar uma ação. Tomar força. E não é força bruta. É a força do que você está vivendo. Da situação específica que você tem que lutar. A identidade eu creio que você já tem. E eu vou estar orando justamente para isso. E eu peço à pastora, às pastoras, ou melhor, que venham aqui na frente. E que o Marquinhos faça uma música de solo aqui. Eu quero orar por você. Porque
no que é me dado como condição hoje, meu irmão, eu tenho que lutar por você, como pastor. Eu tenho que zelar pela tua vida. Eu tenho que dizer, você vai ser vencedor, e eu vou orar para que você seja vencedor. Essa hoje é minha responsabilidade, juntos com as pastoras que estão aqui. E eu não posso fugir disso. Então eu quero orar por você para que a força venha sobre a tua vida e você desfrute do poder de Deus que está disposto para que você viva. E antes que você venha, eu quero orar me posicionando no teu lugar agora. Eu quero orar por você, para que o inferno não traga mais acusação sobre a tua vida. Senhor, eu entro na tua presença, te pedindo perdão do que tenho cometido errado diante do teu altar, do que tenho cometido por falhas no relacionamento contigo. Da hora de ter coragem, eu não tive coragem. Na hora de reconhecer o Senhor como meu Deus, eu me escondi. E me perdoe, Pai. E eu peço isso pela vida dos teus filhos, para calar e cessar a ação do nosso inimigo, que é um acusador dizendo que você não tem mais jeito. E o Senhor me diz, você tem jeito, porque você é meu filho amado. Eu te amo e eu quero fazê-lo vencedor. O perdão, Senhor, seja derramado sobre a vida de cada um dos teus filhos nesta noite. Que o acusador cesse agora em nome de Jesus, e o teu Espírito traga paz a estes corações. Agora eu quero orar por você. E aí é coragem para a ação. Vem aqui à frente. Irmã Marilda, nos ajude também aqui em oração missionária. Se você quer ter uma atitude, venha para elas estarem ungindo. Enquanto o louvor acontece, venha. Porque esse ano é um ano de conquista, meu irmão. É um ano para viver as bênçãos do Senhor por completo. Sem resquícios, mas sim que o poder de Deus venha sobre a vida de cada um dos teus filhos nesta noite. Pai, continuo diante do teu altar em oração, pedindo-lhe que o teu Espírito venha e esses momentos da nossa história de vida, a partir de hoje eu possa perceber e sentir o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a história que o Senhor tem escrito sobre a minha vida. Eu te peço, Senhor, que o teu poder seja manifesto com a tua presença, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Senhor Jesus, motivação, alinhando, Senhor Jesus, a vida dos teus filhos a estar posicionado diante das batalhas que estão sendo colocadas para nós vencê-las. E por isso eu te peço a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, a cada um dos seus, o seu poder, Pai, venha a partir de hoje, Senhor, porque eles decidiram ter isso sobre a vida deles. Eles desfrutem da graça, do poder, da ação do Espírito Santo, da revelação da palavra do Senhor, para que eles, Senhor Jesus, tenham na vida dele Ebenezers, para poder olhar para trás e dizer: até aqui o Senhor me ajudou, Pai, até aqui o Senhor realizou o teu querer em minha vida, e nada pode fazer parar no Senhor na condição de quem nós somos, mas ao contrário, o Senhor provê, o Senhor traz a ação do teu poder sobre a vida dos teus filhos. E Senhor, Pai, vem estar liberando sobre cada um dos teus filhos a viver a bênção que o Senhor tem a realizar sobre cada um deles.
mais na história que o Senhor tem a realizar. Eu te peço, Senhor, só assim eu não me que sinto toda ação do inimigo, toda ação do inimigo seja paralisada em nome de Jesus. Que a autoridade que foi dada aos teus filhos, eles desfrutem e possam dizer e viver: o Senhor é sobre a vida deles. E nós rompemos, Pai. Se há coisas dentro das casas com legalidades do inferno, porque o inferno agiu trazendo uma legalidade que está dentro da casa, eu te peço agora, pelo teu poder, anula essas condições, Pai, de legalidade do inferno para trazer destruição, e dê revelação aos teus filhos para botarem essas coisas para fora da casa. Tira, Senhor Jesus, isso da vida dos teus filhos. Abra os olhos espirituais da vida deles para perceber que eles têm um inimigo lutando contra a vida deles, e eles têm um discernimento, algo do Espírito que foi nos dado para perceber e repreender e tirar para fora. Vem com o teu poder sobre a vida dos teus filhos, é que eu te peço, em nome de Jesus. Que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sei que na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. E eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir,
você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Louvado seja o teu nome. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Esse ano, sei que depender como viver perigosamente, mas eu preciso eu quero que você, acreditar e confiar esse ano, no que seja um você ano me diz. diferente de todos os anos que você viveu. E uma das coisas que eu tenho pedido a Deus é que cada um de nós aproxime realmente de Deus e viva uma intensidade com Deus, onde as pessoas desejarão ter o Cristo a qual você serve, sem você falar que é cristão, e eles se achegarão, porque a identidade de Cristo vai estar impregnada na tua vida, que vai acontecer o que aconteceu com Pedro, quando ele se converteu, quando o Espírito Santo estava sobre a vida dele, esteve com ele, a sombra dele curava os enfermos, e isso vai acontecer na sua vida. Vidas vão ser salvas porque você fala com elas, vidas serão curadas porque Deus vai te usar a levar cura, vai levar salvação aos seus amigos, vai levar tempo novo sobre a tua família, e todos os seus se converterão na mesma intensidade do relacionamento, que intimidade que você tem diante desse Deus a quem você tem crido. O poder de Deus vai ser manifesto sobre a tua vida neste ano. Vem, Senhor, sobre esta igreja e alarga as tendas, alarga as sacas deste lugar, em nome de Jesus. Você é agente de Deus nesta terra. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O Senhor vai continuar agindo sobre a tua vida, meu irmão. Uma das coisas que eu deixei impregnar na minha alma, eu tinha 28 anos e eu escrevi numa das minhas Bíblias, eu acho que essa Bíblia eu nem tenho mais, é uma Bíblia pequenininha, que naquela época eu conseguia ler, letra pequenininha, no século passado. E eu escrevi lá, 28 anos de idade, eu decido ser de Deus. Eu decidi.
que eu era de Deus e pronto. Não me interessava o porvir. Já tive uma falência de empresa. Meu casamento foi constituído debaixo de uma dívida por volta de 100 mil reais. Tem um pacote de cheques que eu busquei. Isso não me fez me afastar de Deus. Porque com 28 anos de idade, eu decidi servir a Deus. E eu tenho obtido vitórias e eu tenho sido resiliente na minha história de vida. Ela tem acontecido por causa dessa frasezinha: eu decidi